Hoje é um grande dia. Eu não costumo falar sobre isso aqui, mas essa notícia está na capa de praticamente todos os grandes jornais e portais do mundo, que é a vacina de Oxford, que é a vacina mais adiantada em estudos para o coronavírus, está quase lá. A fase 2 de testes, são 3 fases. A fase 2 foi um sucesso e já estão testando a fase 3. A fase 2 é quando testam em algumas pessoas, algumas centenas ou poucas milhares de pessoas, e a fase 3 é quando testam em várias milhares de pessoas, no caso, cerca de 50 mil pessoas estão sendo testadas. E os resultados da fase 2 mostram que há pouquíssimos efeitos colaterais e que as pessoas desenvolveram uma resposta imune. Você fala, mas Thiago, o que isso quer dizer? Porque várias matérias na mídia brasileira dizem, as pessoas desenvolveram resposta imune, mas não explica o que é isso exatamente. Desenvolver resposta imune quer dizer o seguinte, as pessoas que tomaram vacinas, pouco mais de 1.000 pessoas, na fase 2 de teste, elas, após 14 dias, elas já tinham desenvolvido células T, que são células do sistema imunológico, que ajudam a combater células infectadas pelos vírus. Então, 28 dias depois de tomar a vacina, elas já tinham anticorpos contra o coronavírus. Então, essas pessoas estão ficando imunes. E tem uma coisa que pouca gente sabe nesse caso de estudos de vacinas. Essas pessoas que estão tomando a vacina, muitas delas não foram expostas ao vírus ainda. Então, eles têm que agora estudar se essa resposta imune que já é garantida, se essa resposta imune ajuda a pessoa a ficar realmente imune ao vírus, para que quando a pessoa seja exposta ao vírus não consiga se contaminar. Pode acontecer coisas erradas no meio do caminho e é por isso que uma vacina demora tanto para ser tornada pública. Muita gente fala, caramba, Thiago, mas estão anunciando que essa vacina só vai vir para o Brasil em junho de 2021. Exatamente, com sorte em junho de 2021. Se tudo der certo, você fala, mas o que pode dar errado? Tem coisas que pode dar errado, eu vou explicar. Mas mais do que isso, tem uma outra vacina, uma vacina chinesa, que chegou hoje em São Paulo, que também está na fase 3 de testes e que anunciou que a fase 2 foi um sucesso também. Então, as pessoas também tiveram pouquíssimos efeitos colaterais e as pessoas tiveram uma resposta imune. Então, quer dizer, elas têm anticorpos, elas têm células T. O que pode acontecer errado, o que acontece em outras vacinas que foram desenvolvidas e que não deram certo para outros vírus, outros tipos de vírus. Uma coisa que pode dar errado é o seguinte, é que o vírus ele se muta, quer dizer, o vírus ele vai se mudando com o tempo. O vírus da gripe, por exemplo, todo ano ele sofre mutação, por isso que as pessoas têm que tomar vacina para gripe todo ano, porque o vírus se mudou. O vírus que está aqui nesse ano não é o mesmo do ano passado. Tá, se o vírus ele tiver uma mudança muito rápida, e tudo indica que o coronavírus tem essa mudança, a pessoa toma a vacina, só que o seu corpo vai atrás desse vírus e esse vírus não está mais lá porque ele já se mudou, ele já é um vírus diferente. Isso pode acontecer, é uma das coisas que podem dar errado. Não quer dizer que vá dar, mas pode dar errado. Outra coisa que pode dar errado é o fato de o sistema imune vai atacar o vírus e isso causa uma reação autoimune que causa algum tipo de inflamação, algum tipo de efeito colateral grave e aí a pessoa tem um problema. Um caso é uma vacina que tentaram fazer para uma doença respiratória há alguns anos, dava uma infecção no pulmão, uma inflamação no pulmão e as pessoas sofriam falta de ar. Por quê? Porque quando as células iam lá atacar o vírus, causava essa inflamação. Então, isso pode acontecer. Por isso que uma vacina demora tanto para ser desenvolvida. Muita gente fala, mas por que não fazem mais rápido? Tem que ser mais rápido, Thiago, tem gente morrendo, eu não aguento mais ficar em casa, realmente. Mas calma, os cientistas do mundo inteiro numa corrida louca para ver quem faz essa vacina primeiro ou se todos fazem ao mesmo tempo. A notícia ruim é que isso só vai chegar no Brasil no meio do ano que vem. Olha só que coisa, essas vacinas todas estão sendo testadas também em parte no Brasil. Então nós somos como se fossem os ratos de laboratório. Vamos testar aqui nos brasileiros. Mas na hora que a vacina for distribuída para as pessoas, para o público, vai ser distribuído primeiro lá na Europa. A gente, não, a gente por último. Primeiro eles todos vão estar imunes, depois manda para cá, é isso, no meio do ano que vem. E fora isso, também há outros estudos que mostram que essas células T é um tipo de célula imune que ela não ataca o vírus diretamente. Quem ataca o vírus são os anticorpos. As células T, elas atacam as células infectadas com o vírus. Então imagina que tem um criminoso numa casa, em vez de ele ir lá e matar o criminoso, ela explode a casa com o criminoso dentro. É isso, assim, uma analogia bem fácil para todo mundo entender. E a vacina de Oxford também faz, falei, depois de 14 dias as pessoas já têm essa resposta das células T. Então, a chance dessa vacina dar certo é muito, mas muito, muito grande. A nossa assim, esperança para ter essas vacinas antes, ou qualquer outra que seja desenvolvida, é o fato de que
há uma briga na política brasileira, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem isso, em que todos estão politizando o vírus. Pode ver que em outros países não há uma politização muito grande do vírus. No Brasil houve. No Brasil tem gente que anda sem máscara. Ontem mesmo tinha a história do desembargador que estava sem máscara e queria foi lá humilhar os fiscais. E os bolsonaristas não usam máscara. E se diz muito que no Palácio do Planalto sabe-se quem é bolsonarista e quem não é, porque quem é bolsonarista não usa máscara. A nossa sorte pode ser o fato de que, como politizaram tanto o coronavírus, governadores e o Bolsonaro, eles vão tentar de tudo para fazer qualquer acordo para trazer a vacina antes, para falar, ó, tá vendo, fui eu que fiz, fui eu que trouxe. A única coisa boa disso é que talvez a gente consiga ter essa vacina antes por conta dessa corrida louca deles para politizar. Eu vou te dar uma dica, não um spoiler, não vai dar certo eles tentarem politizar, porque ninguém vai colher os louros de trazer uma vacina, porque todo mundo sabe que eles são, Dória, Bolsonaro, esses aí, os maiores culpados pelas quase 80 mil mortes no Brasil. Porque hoje também saiu uma nova pesquisa que mostra que talvez a carga viral com que uma pessoa é infectada seja o fator principal para saber se essa pessoa vai para o hospital ou não, se essa pessoa vai desenvolver a doença, ou seja, os sintomas, que são a parte grave do coronavírus, ou não. Fizeram uma pesquisa na Suíça com vários soldados e os que fizeram isolamento social, nenhum deles precisou ir para o hospital. Mas os que continuaram sem isolamento, continuaram em aglomerações, assim, falando uns com os outros, 30% deles desenvolveram sintomas e alguns deles precisaram ir para o hospital. Por quê? O seu corpo, com um pouquinho de vírus, o vírus vai se replicando e o seu corpo vai lutando contra o vírus. Só que, se ele continua em contato com outras pessoas, ele continua se infectando, ele continua tocando alguma coisa que tem vírus, tocou no nariz, tocou outra coisa, tocou aqui, ele vai pegando mais vírus, vai se infectando com uma carga viral maior e maior e maior. O distanciamento social ajuda, mesmo no caso das pessoas já infectadas, para que elas não piorem e não vá para o hospital. É isso que essa pesquisa, é claro, toda pesquisa tem que ser, depois que a pesquisa é publicada, tem que ser confrontada, tem que ter outras pesquisas, tem para que uma pesquisa seja 100% eficaz. Mas já é um indício muito forte. Já estão estudando casos de pessoas que já se reinfectaram. E todos os indícios existem de que a imunidade contra o vírus dura de 2 a 3 meses, dependendo da pessoa. E aí, no caso da vacina, eles têm que testar quanto tempo a pessoa fica imune à infecção do vírus depois de vacinada, porque isso é uma coisa que só saberemos no futuro. Outro motivo pelo qual demora tanto para a vacina vir. Hoje foi um grande dia, uma grande notícia. Tá todo mundo, assim, na expectativa, mas continue o isolamento social. Tome todos os cuidados e evite a aglomeração o máximo possível. Então é isso, gostou do vídeo? Curte, compartilha e se inscreve no canal. Falou!